Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletir o Evangelho do dia de Mateus 21, 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se a um primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e lhe disse a mesma coisa. E este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham, aqui Jesus mais uma vez vai estar diante, como refletimos no dia de ontem, sobre as figuras dos fariseus, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, dos anciãos da época de Jesus, esses figurões. E nós ontem refletimos sobre eles não quererem viver os ensinamentos da palavra, e aqui Jesus vai chamar novamente a atenção deles. Então Jesus conta uma parábola para eles de um pai que tinha 2 filhos, e ele pede que o primeiro, um dos filhos seus, vá trabalhar, e esse no primeiro momento responde que não vai. Mas depois, diz a palavra, ele reflete, avalia, pensa, repensa a sua postura, e ele acaba indo trabalhar na vinha do seu pai. Mas um segundo é convidado, depois um outro filho é convidado, e esse prontamente diz que vai, mas na verdade não vai. E o que Jesus está fazendo? Jogando justamente na cara deles, dizendo assim: vocês dizem que fazem as coisas de Deus, vocês dizem que estão dispostos a fazer as coisas de Deus, vocês dizem que são obedientes a Deus, são tementes a Deus, mas por que vocês não acolheram a mensagem de João? Por que vocês não acolheram os ensinamentos de João? Aí vocês dizem, condenam, julgam aqueles que dizem não, que talvez já disseram não para Deus em algumas situações, e até se por isso acabaram indo para um caminho de pecado, se afastaram de Deus. Mas quando João pregou para eles, quando João anunciou a palavra de Deus para eles, prontamente eles disseram sim. Eles voltaram, eles refletiram, eles avaliaram, eles revisaram a sua conduta e mudaram de vida. E aqui é um ensinamento para nós, irmãos, também. É muito importante a gente também ter presente. Então não adianta a gente dizer sim para Deus, mas na prática a gente faz o contrário. E às vezes tem gente que é rebelde, às vezes até diz não para Deus, mas depois, num determinado momento, ela reflete, ela avalia a sua vida, a sua conduta, a sua postura, e ela se converte e muda de vida, e aceita fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, tem gente que às vezes no primeiro momento não aceita a proposta de Deus, mas depois ela vai refletir, ela vai avaliar e vai reconsiderar. Tem pessoas que às vezes prontamente dizem sim, mas não saem desse sim. Então não adianta só dizer sim para Deus. Não adianta eu dizer que eu vou servir a Deus, que eu vou seguir os ensinamentos de Deus, mas eu não faço. Então, isso não muda nada na minha vida. Então é isso que Jesus está falando. Então o que muda? Quando a gente tomou a decisão de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, o primeiro filho, no primeiro momento, disse Jesus, não aceitou. Mas depois ele refletiu e voltou atrás. Então,
nos mostra assim que às vezes tem pessoas, até nos nossos dias, que podem dizer não em determinado momento, mas depois tem uma oportunidade de refletir, de rever e reconsiderar as suas atitudes e voltar atrás. E se a gente não cuida, você e eu, que às vezes estivemos sempre dizendo sim para Deus, né, não cuidar, a gente não, nesse aspecto da conversão, da mudança de vida, a gente está muito atrás desses que lá no início, num primeiro momento, negaram, disseram não a Deus. Então, que nós tomemos consciência que o sim que nós damos a Deus, ele deve ser um sim que vai ajudar nós a fazer um processo de conversão, de mudança de vida. Fazer a gente se comprometer com aquilo que é a vontade, que é o querer de Deus para nós. Não basta a gente só dizer sim, não basta a gente só dizer que está disposto, disponível, mas na verdade não faz aquilo que é a vontade, o ensinamento de Deus na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família.